Bom dia, pessoal. Então nós começamos a semana com esse baita aparelho aqui que entrou pra gente. Ele não tá com nenhum defeito específico de funcionamento, ele tá só com problema na iluminação. Então a gente vai ver o que que a gente consegue fazer nessa parte de iluminação e também dar uma olhada nessa madeira que tá aqui com esses machucadinhos aqui, né? Vamos abrir ele para ver o que que a gente encontra. Bom, a princípio, o sistema de iluminação dele é bem feito, muito bem estruturado, e eu não acredito que um plano B aqui seja cabível, porque é muito bem feito e não há necessidade da gente trocar alguma coisa. Vou estudar aqui o que que a gente pode fazer, mas é um baita aparelho, né? Olha só, os transistores de saída, tudo original, capacitor, tá bonito, tá bonito. Então vamos lá, vamos ver o que que a gente faz aí. Bom, finalmente chegamos aqui no painel. E o que que eu descobri aqui? Bom, essa madeira tá colada com fita dupla face. Eu não sei se é assim mesmo que é feita, preciso estudar isso aqui porque tá meio esquisito. O ponteiro dele estava colado, o que significa que talvez na primeira desmontagem, quando o cara adaptou essas duas lâmpadas aqui no fundo, ó, tem duas lâmpadas adaptadas lá, pode ter quebrado, porque é um lugar maldito mesmo para mexer. Então agora, tá vendo? Isso aqui é uma adaptação. Se bem que, se ele tem essas lâmpadas aqui, ele poderia ser iluminado dessa maneira também. Então agora eu vou pesquisar qual que é a iluminação correta para fazer. Apesar de que eu acho que eu tenho que fabricar essa lampadinha que ela não existe mais para vender. Essa chama lâmpada fusível. Teria que fazer. Agora eu tenho que avaliar aqui qual que é a voltagem. Mas eu não acredito que colocar LED aí seja a solução mais fácil. Mas também vou estudar isso daí. Complicado o negócio. Esse tipo de desmontagem, ele é muito complexo, porque um aparelho muito sofisticado, a gente tem que tomar um monte de cuidado. Então aqui, ó, todos os parafusos, eles são exatamente do lugar que eles nasceram. Então a gente precisa fazer catalogar tudo, tá vendo? Para que a gente na hora da montagem consiga, por exemplo, essa porquinha é desse potenciômetro, essa é desse. Às vezes você troca, não fica legal. E aqui também vai dar a chance da gente revitalizar esse painel, fazer um trabalho bem legal nele de lavagem, fazer um negócio inteiro, porque já chegamos até aqui que é o mais difícil, então vamos fazer. Bom, colocando as lâmpadas de 7 volts, a iluminação não ficou boa. Eu também não preciso entender essa coisa aqui, porque foi mexido, foi remendado. Eu vou ter que alisar isso aqui. Vai uma coisa por vez. Bom dia, pessoal. Então, dando sequência aqui no trabalho do Akai, nós tivemos então que desmontar todo o painel e toda a parte de iluminação dele. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: apesar de ser muito bem feito, toda a placa, tudo, eu não vou mexer em nada disso. O problema é que a gente não tem lâmpada, e aqui já havia dois improvisos aqui. Não dá certo, a gente tentou, eu tentei ligar, mas não ficou bom. Então eu não vou mexer nisso aqui, vou deixar tudo original como está, mas eu vou fazer uma iluminação com LEDs. Então eu vou mostrar para vocês aí como que vai ser. Então é o seguinte, eu vou usar aqui 9 LEDs ligados em série. Essa é a fonte que eu consegui, uma bem pequenininha. Então hoje eu vou trabalhar na instalação disso. Houve um outro problema, aqui embaixo vai uma lâmina de acrílico fosca e ela estava torta. Então minha esposa está trabalhando com calor e prensa para ver se ela fica retinha. Então esse é um problema que nós vamos enfrentar. Já fizemos o teste aqui, ficou perfeito, sensacional. A iluminação ficou muito boa, o cliente já aprovou. Mas do protótipo para sair agora, nós vamos ter que trabalhar bastante. Aqui nós temos todos os componentes, eu já havia mostrado, todos já devidamente separados. Um aparelho desse naipe, você não pode correr o risco de misturar os parafusos. Depois, aquela história de colocar na caixinha não dá certo.
Então aqui também estão separados os do painel. Os painéis estão aqui. Agora vai começar, eu vou limpar isso aqui, tirar toda a gordura, marca de cola. Aqui o painel já teve, minha esposa já fez retoques aqui atrás para eliminar as bolinhas brancas que vão aparecer. E esse aqui vai ser lavado para tirar também esse amarelado. Então por hoje é isso. Aqui a gente tem aquela lâmina de acrílico que eu falei que estava torta. Então nós estamos tentando endireitar ela. Vamos ver se dá certo. Bom, aqui hoje eu comecei a montagem do painel do Akai. Então, peça por peça eu fui restaurando. E aqui esse plástico aqui estava muito torto, estava comprometendo a visibilidade, porque ele estava fazendo sombra. Aqui vocês estão vendo os soquetes das lâmpadas originais que eu preservei, não mexi e sequer desconectei a parte elétrica. Então ele está inclusive energizado. Se em dado momento alguém quiser recolocar as lâmpadas originais, é só encontrar as lâmpadas e colocar. Lá no fundo vocês conseguem ver as bolinhas dos LEDs. Então foram colocados 9 LEDs, somando aí no total 4,5 watts. A iluminação ficou muito boa e uma coisa durável. Aqui eu coloquei uma fontezinha de 12 volts com 3 amperes e encapei o chicotezinho, tá? Para não ficar aquele fio solto feio aqui. Tá presa. Então é um trabalho clean e que se a pessoa no futuro quiser retirar, não vai ficar nenhuma cicatriz no aparelho. Essa é a ideia. Então vamos em frente. Agora eu tô tirando as marcas de gordura que os botõezinhos têm. Uma vez limpo, aí eu vou polir um por um. E aí ele volta a ter o viço original. Você vê aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui a gente consegue tirar. Ó. Então, vamos lá. Bom, aqui a parte de trás tá tudo com corrosão, tudo sujo de pó, né? Os RCA estão opacos. Aqui tem um pouco comecinho de ferrugem. Aqui tá até machucadinho, porque como a gente não tem aqui no Brasil esse tipo de conector, aí a gente improvisa e acaba machucando a tomada. Talvez no futuro
a gente pudesse colocar aqui uma outra tomadinha para facilitar um pouco a conexão. Então agora eu vou primeiro tirar a gordura, desmontar e depois vou começar a polir peça por peça. Eu queria mostrar para vocês o resultado do trabalho dessas últimas 2 semanas que nós tivemos aqui com esse maravilhoso Akai. E a nossa missão aqui era basicamente refazer a iluminação do painel e fazer uma revitalização do próprio painel. Todos esses botões aqui que tem esse acabamento em preto estavam sem. Então foi um trabalhão para a gente conseguir um material que tivesse a mesma textura e a recolocação deles. Olha, foi uma aventura muito legal. E hoje nós terminamos. Quero mostrar para vocês como que ficou a densidade da iluminação. Ficou bem legal. Aqui eu mantive 2 lâmpadas incandescentes que estavam boas. E aqui foi colocado 9 LEDs. Então foi refeito o painel. Foi retrabalhada essa madeira que ela estava oca. Então minha esposa fez o preenchimento, recuperou a densidade da madeira, né? Foi feito um polimento, agora eu vou mostrar atrás para vocês. Então aqui nós retrabalhamos todos os terminais RCA, a parte da antena, a parte da conexão está um pouco escuro aqui, mas dá para a gente ter uma ideia. Aqui esse aparelho usa uma tomada diferenciada, então o nosso cliente comprou nos Estados Unidos e a gente fez a instalação. Então o aparelho foi totalmente recuperado. Eu vou mostrar para vocês, vou dar uma palhinha para vocês. Eu queria aproveitar também, mostrar para vocês um outro trabalho que foi feito essa semana também, que foram essas caixas aqui, que foram reconstruídas, restauradas. Eu apliquei alto-falantes de 6 polegadas que eu uso nas minhas caixinhas. O som ficou maravilhoso, coloquei um tweeter piezo. E esse é o produto final então. Se aumentar um pouco vai explodir o agudo, né? Vamos ver se a gente consegue tirar aqui um pouco do agudo. Maravilha, então vamos chamar o cliente para receber o produto. Um abraço!